Shalom, querido, querida. Nós sabemos que pelas Escrituras existe apenas um Evangelho. Gálatas 1, verso 8 diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, vos pregue Evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Mesmo sabendo que o Evangelho é apenas um, contudo, nós devemos saber também que o Evangelho possui três aspectos diferentes, ou seja, o Evangelho da graça, o Evangelho do reino e o Evangelho eterno. Creio que os cristãos já conhecem o Evangelho da graça e muitos também já têm ouvido falar a respeito do Evangelho do reino, porém poucos conhecem o Evangelho eterno. Portanto, não é nosso desejo falar a respeito dos três aspectos do Evangelho, mas queremos abordar em algumas mensagens a respeito do Evangelho do reino de Deus. E falando de Evangelho do reino, a primeira coisa que nós devemos conhecer é a mensagem do reino. Então, tanto a mensagem de João Batista quanto a mensagem do Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos também era uma só. Mateus 3, verso 1 diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Ainda em Mateus 4:17 a palavra diz assim a respeito do Senhor Jesus: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Tá vendo você aqui? Tanto o Senhor Jesus quanto os apóstolos pregavam o reino dos céus. Queridos, Atos 8 revela uma grande perseguição com a igreja do Senhor por conta da morte de Estevão, e muitos irmãos foram dispersos por vários lugares e eles saíram pregando o evangelho. Então Filipe chega a Samaria e ele também está pregando o evangelho, mas qual evangelho? Aí Atos 8, verso 12 diz assim: quando porém deram crédito a Filipe que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, percebe aqui? Filipe os evangelizava a respeito do reino de Deus. Então a mensagem pregada por Jesus e os apóstolos era justamente a mensagem do reino dos céus. E nós, na condição de discípulos do Senhor Jesus Cristo, precisamos buscar pregar a mensagem correta, ou seja, a mensagem do reino dos céus. E para pregar essa mensagem, precisamos conhecer a respeito desse reino. Mas agora eu tenho uma pergunta a fazer para você. A igreja tem pregado a mensagem do reino de forma correta? E a resposta é: lamentavelmente não. A pregação da igreja tem sido muito mais a respeito de um evangelho de ofertas do que o evangelho do reino. Por exemplo, eu vou seguir a Deus, mas o que ele vai me dar em troca? Ou seja, se Deus me abençoar em determinada área, eu vou segui-lo. Esse é o evangelho pregado nos dias de hoje. Venha para Deus e ele vai satisfazer todos os seus desejos. E é por isso que nós temos uma geração mimada, porque as pessoas têm vindo para o evangelho mais interessadas naquilo que o Senhor Jesus Cristo pode fazer por elas. Vêm para ser servidas, mas não para servir. João 6:26 trata muito bem a respeito disso, já nos tempos de Jesus, hein? Diz assim a palavra de Deus: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste os sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece. Tá vendo você aqui? Jesus está dando uma advertência na turma aqui, hein? Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Então, até nos tempos de Jesus, as pessoas já o buscavam por conta daquilo que Jesus poderia fazer e não realmente preocupada com a comida que subsiste para a eternidade. Mas aqui o Senhor está nos dando uma chave poderosa. Ele diz que nós devemos trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste pela vida eterna. E quem nos dá essa comida é o próprio Senhor Jesus Cristo. Me permita fazer uma pergunta a você. Você conhece a mensagem correta a respeito do reino dos céus? Nós devemos buscar pregar a mensagem pura e que o Senhor possa restaurar nos nossos dias a verdadeira mensagem do seu reino. O meu desejo nesses pequenos estudos é abordar a respeito de alguns aspectos do evangelho do reino. Por isso será muito importante se você nos acompanhar nas mensagens subsequentes. A nossa oração nesse momento é que o Senhor possa restaurar a mensagem do evangelho do reino na sua plenitude. Pai Celestial, nós estamos aqui diante da Tua palavra e nós compreendemos que o Teu reino tem uma mensagem e nós precisamos conhecer essa mensagem. E o nosso desejo é que nós sejamos cheios dos princípios do evangelho do reino. Essa é a oração que nós fazemos a Ti, Pai, agradecidos no nome de Jesus. Amém.